Olá! Você sabe quais são os cuidados especiais que devemos ter com uma pessoa que perde urina na roupa? Bom, é sobre isso que vamos falar hoje no Conselhos de um Geriatra. Incontinência urinária é qualquer perda involuntária de urina. Bom, ela tem várias classificações e tem vários tipos. Toda incontinência urinária precisa ser levada para o médico para ele avaliar se precisa fazer mais exames ou se tem algum tratamento específico. Porém, alguns pacientes têm uma incontinência urinária que não tem um tratamento específico ou tem um tratamento específico que foi tentado e não teve melhora. Nessa situação, se torna uma situação muito difícil, porque o idoso acaba perdendo sua privacidade e o cuidador pode ficar sobrecarregado ao cuidar de uma pessoa com incontinência urinária. A incontinência urinária pode causar muita repercussão na qualidade de vida e é importante avisar para os cuidadores que a gente pode ofertar o cuidado desse paciente com incontinência urinária da seguinte forma, pensando que deixar o paciente limpo e asseado é na verdade um ato de amor. Então, aqui agora eu vou compartilhar umas dicas com vocês. Bom, essas dicas que eu vou falar aqui agora servem para os cuidadores de pessoas que têm incontinência urinária, ou seja, pessoas que precisam de ajuda para fazer a sua higiene pessoal e têm incontinência urinária. Então, vamos lá? A primeira dica que eu gostaria de falar é sobre tentar ofertar o banheiro mesmo quando o idoso não tenha vontade de urinar. Colocar alguns horários estabelecidos para levar ele no banheiro e perguntar ou tentar estimular ele a fazer urinar ou defecar, porque dessa forma, oferecendo os horários regulares, tem menos chance da bexiga ficar cheia e acabar acarretando uma perda de urina em grande quantidade por alguma urgência urinária. Alguns idosos exageram na quantidade de líquido à noite, então seria interessante para eles restringir o volume de líquido a partir das 18 horas. Isso não significa que eles têm que ficar com sede, porque a urina, quando fica concentrada por desidratação, também se torna muito irritante para a bexiga. Então, é ofertar uma quantidade de líquido sem exagero a partir das 18 horas. Se o idoso costuma ir muitas vezes durante a noite para o banheiro, uma estratégia que pode reduzir o risco de queda e melhorar o conforto desse idoso é ofertar e ensinar ele a manipular um penico, uma comadre ou mesmo uma cadeira sanitária. Bom, isso vai fazer com que ele tenha um maior conforto em relação a levantar no meio da noite para urinar e acaba também reduzindo o risco de queda. Outra dica é sobre os absorventes. Quando há pequenas perdas de urina durante o dia, que não são muito grandes a ponto de extravasar, a gente pode usar absorvente. As mulheres têm os absorventes convencionais, que são bem divulgados, todo mundo sabe dos absorventes femininos, e os homens também têm os absorventes específicos para o sexo masculino, que tem um local específico de colocar o pênis, e ele é muito discreto e quase imperceptível sobre a cueca, e serve também para homens que perdem pequenas quantidades de urina. Bom, às vezes o idoso tem muita dificuldade de usar fralda quando a perda urinária é maior, seja porque a fralda faz muito barulho, seja porque a fralda fica com um volume muito grande sobre a roupa, ou seja porque a fralda esquenta muito. A maioria deles recusa, até quando pode, não usar fralda geriátrica. Nesses casos, a gente pode tentar usar o calção geriátrico. O calção geriátrico tem uma capacidade de absorver urina muito grande, muito boa, e ele tem um elástico no lugar dos adesivos. Esse elástico faz com que você consiga tirar e colocar o calção geriátrico várias vezes por dia e até mesmo evite desperdício. E ele, como é muito fino, ele fica quase imperceptível sobre a roupa, fazendo com que os idosos tenham uma boa aceitação, porque as mulheres ficam parecendo que está usando uma calcinha e os homens ficam parecendo que está usando uma cueca. Então, essa é uma boa dica que resolve muitos casos daqueles idosos que se recusam e ficam rasgando a fralda que a gente coloca neles, ok? Ainda sobre as fraldas geriátricas, é importante falar que no começo das incontinências urinárias, às vezes os idosos não precisam usar a fralda ou o calção geriátrico o tempo todo. Muitas vezes eles só precisam colocar essa fralda geriátrica ou esse calção geriátrico na hora que vai sair, que não tem disponibilidade do banheiro, ou à noite, quando eles têm dificuldade de se levantar no meio da madrugada para ir ao banheiro. Então, se o idoso não tem uma perda urinária constante,
dê essa opção dele usar a fralda intermitente, somente nos períodos que ele precisa, que tem um risco de ter um escape. Quando o idoso já está acamado, geralmente é mais fácil de usar a fralda geriátrica. Lembre que ao comprar a fralda geriátrica, além de ver o tamanho da fralda, tem que ver a capacidade de absorção. Existem vários graus, geralmente se dividem em leve, moderado e severo, que significa o quanto de urina, o quanto de líquido aquela fralda suporta. Bom, geralmente a gente indica as fraldas para incontinência severa, ou seja, uma grande quantidade. Geralmente a gente indica para a noite, para que não precise fazer troca na madrugada, para que esse idoso consiga descansar uma noite inteira. E as fraldas para incontinência leve e moderada geralmente são indicadas para o dia, porque durante o dia, quando tem uma incontinência e a fralda fica molhada, tem que fazer troca. Então tem que fazer algumas trocas durante o dia e os volumes acabam sendo divididos ao longo do tempo, então pode ser uma fralda com menor capacidade de absorção. É importante falar que a maioria das farmácias dá desconto para até 120 fraldas por mês se você leva um relatório médico. Esse desconto é pequeno, mas pode ajudar um pouco no orçamento. Em alguns municípios, o SUS consegue dar essa fralda grátis. Você precisa se cadastrar no posto e perguntar se o município tem um programa de entrega de fraldas geriátricas. Já ajuda bastante no orçamento e acaba tendo um direcionamento desse recurso para outras áreas que a família precisa custear no tratamento do idoso. Bom, em relação aos cuidados do dia a dia, algumas pessoas acabam colocando uma fralda dentro da outra para ver se a fralda absorve mais líquido. Isso não é aconselhado. Por quê? Porque a fralda, mesmo que você corte só o local que absorve, tem uma camada plástica. Então, uma camada plástica dentro da outra acaba esquentando muito a virilha do idoso, acaba tendo que a transpiração ali daquela região não sai, fica muito quente, muito úmido e acaba favorecendo o risco de dermatites. Então, não é aconselhado colocar uma fralda dentro da outra. Se a fralda não está dando suporte para a quantidade de urina, você tenta comprar uma fralda com uma capacidade maior ou faz trocas de fralda mais frequentes, ok? E por falar em frequência de troca de fralda, é importante se lembrar o seguinte: se o idoso não avisa que está com urina na fralda, você tem que checar de 3 em 3 horas para trocar. Se tiver urina, tem que fazer a troca, porque a urina, se ficar em contato com a pele por muito tempo, pode favorecer o risco de aparecimento de lesão e de dermatites, ok? Sobre agora os cuidados da limpeza. Toda vez que for fazer uma troca de fralda, tem que fazer a limpeza, a higienização local para não deixar resíduos em contato com a pele. Se for urina, geralmente pode usar só um lenço umedecido para remover os resíduos de urina que tem naquela região. Se for fezes, geralmente tem que fazer uma limpeza mais profunda, com água e sabão. É recomendado fazer algo além de passar o lenço umedecido. Nas mulheres, tem que tomar cuidado em relação a sempre abrir os grandes lábios para tirar os resíduos que podem existir por ali. E ao fazer a higienização, sempre fazer no sentido da frente para trás, da vagina para o ânus, para não levar a bactéria no sentido contrário, ou seja, do ânus para a vagina, que pode causar infecção urinária. Sempre que for fazer a troca de fralda, é importante ver se a pele não tem alguma região ou vermelha, ou descamando, ou com alguma lesão sugestiva de alguma lesão de pressão, porque se você descobrir no início, pode ser mais fácil tratar. Tem alguns cremes que são indicados ou pelo seu enfermeiro ou pelo seu médico que são aconselhados passar na região que tem contato com fezes e com urina a cada troca de fralda, tentando evitar essas dermatites. Então, para finalizar, esses cuidados são um desafio. Não é fácil se adaptar a essa nova realidade, tanto para o paciente como para o cuidador, que muitas vezes esse idoso tem muito pudor e quando ele se vê precisando de ajuda para fazer a limpeza de suas partes íntimas, ele se sente invadido. Então tem que ter muita calma, muita cautela, muita gentileza nesse cuidado, nessa limpeza. Tem que ser muito, não só fisicamente, porque a pele do idoso é frágil, como também tem que ser gentil para que ele não se sinta invadido com essa nova necessidade que a vida trouxe para a família.
É sempre importante lembrar que se você tiver acesso, é muito interessante fazer acompanhamento com o enfermeiro gerontólogo, porque ele é muito especializado nessa área, principalmente na parte dos cuidados para evitar lesões, dermatites, ferimentos. Então, é muito válido, se você tiver o acesso ao enfermeiro gerontólogo, você utilizar o apoio desse profissional para fazer o cuidado melhor do seu familiar. Bom, esse vídeo acaba aqui. Se você achou a informação útil para alguém, encaminha para essa pessoa que você vai estar ajudando também. E até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.